Olá, pessoal. Então, estou aqui para a gente estudar um pouquinho sobre a população brasileira, tá? Eu vou mostrar alguns slides que eu fiz, vou deixar os slides para vocês também. E vamos conversar um pouco, tá? O primeiro slide que eu tenho aqui, ele tem uma imagem. A imagem é da autora da Tarsila do Amaral, tá? Ela é autora da obra. E ela é uma pintora. Ela fez essa imagem em 1933, tá? É um óleo sobre tela. E a Tarsila, essa imagem viralizou, né? É bem famosa. E ela quis nos trazer o nosso país daquela época. Quero que vocês percebam que aqui atrás a gente tem algumas indústrias, né? Fábricas ou chaminés, né? De fábricas. E a população aqui. O que a Tarsila será que quis dizer com isso? Primeiro, a época, gente, 1933, tá? Foi o início da industrialização do Brasil, 1930, na verdade, né? Com Getúlio Vargas. Então, iniciou-se a industrialização no nosso país. Mas o que ela tem aqui é essa diversidade que existe na nossa população brasileira. O Brasil é um país muito diversificado, tá? Em questão de etnia, de raça, de cor. Nós temos inicialmente 3 matrizes, né? Que são os indígenas, e aí depois vieram, então, os europeus, os portugueses, na verdade, e os africanos, então, escravizados que vieram para o Brasil. Eles se miscigenaram, eles se juntaram e formam, então, a população brasileira. Claro que, com o passar dos anos, vieram outras etnias, né, outros imigrantes, compondo para compor a nossa população. Mas a imagem mostra a nítida diferença ou a diversidade que existe dentro da população do Brasil. Hoje o Brasil tem 209,5 milhões de habitantes, gente. Milhões de habitantes, ok? É uma população muito alta, tá? Um dos países mais populosos do mundo, o Brasil. E aí, gente, lá na página 67 do livro de vocês, se vocês quiserem pegar o livro para acompanhar, tem essa imagem aqui que eu tô mostrando. Essa imagem mostra um mapa, né, do Brasil, densidade demográfica em 2014. Esse é o título do mapa, né? Brasil, densidade demográfica 2014. O mapa mostra o Brasil, então, e a sua densidade demográfica. O que é densidade demográfica? É quantos habitantes tem por quilômetro quadrado. Quantas pessoas existem por quilômetro quadrado. Gente, isso é um cálculo, uma média que se faz, tá? Pegando o total da população e dividindo pela área. Se nós pegarmos os 209,5 milhões de habitantes do Brasil e dividir por 8,5 milhões de quilômetros quadrados, que é o território brasileiro, que tem o território brasileiro, a gente vai ver que a média vai dar mais ou menos 25 a 26 habitantes por quilômetro quadrado. Mas, gente, como a gente consegue descrever bem nesse mapa, essa distribuição da população, ela é desigual. Por quê? Olha bem o mapa, tá? Observa. A gente tem vários pontinhos vermelhos, né? Nos pontinhos vermelhos, o que significa? Que é onde tem maior concentração de pessoas. Então, quando eu digo que a densidade demográfica no Brasil é de 25, 26 habitantes por quilômetro quadrado, não quer dizer que em todo o território do Brasil tenha este número. Não, é uma média, tá? É só a expressão de uma média. Os pontinhos vermelhos no mapa significam 10 mil habitantes, tá? Então, onde tem o pontinho vermelho, concentra-se 10 mil habitantes. E aí, pessoal, nós temos que pensar algumas coisas diante desse mapa. O seguinte, primeiro, onde está localizada a grande parte da população no Brasil? Ela está localizada no litoral, essa parte litorânea, tá? Onde está o nosso Oceano Atlântico. Por quê? Porque foi ali que se iniciou o processo de colonização do Brasil, no litoral, especificamente na Bahia, na região Nordeste, regiões, né? E aí depois foi indo para São Paulo, Rio de Janeiro, região Sul, e com o passar dos anos foi se expandindo para a região Norte e Nordeste do Brasil, tá? Outra coisa que nós temos aqui.
Onde também está localizada a maioria da população brasileira, gente? Estão localizadas nas capitais. As capitais dos nossos estados são os que têm o maior número de habitantes. E aí a gente pode ver também que as capitais, a maioria está no litoral também, né? Se vocês olharem aqui, ó, no Amazonas, olha esse pontinho aqui vermelho, é onde fica Manaus, que é a capital do Amazonas. Então ali se concentra grande parte da população. E assim em outros estados também, tá? Então isso é uma decodificação desse mapa aí. Pessoal, aqui a prof tem um monte de conceitos, tá? E todos eles são importantíssimos. Só que tem um detalhe, os conceitos é o que é. E isso não é para decorar, isso vocês precisam saber para a vida de vocês. Porque a todo instante, nos telejornais do Brasil e do mundo, ou na rede social, na internet, Instagram, qualquer vídeo que vocês vão olhar, cita estes nomes, gente. E vocês precisam saber o que isso significa, tá? Vocês têm que saber o que significa e não decorar. Então, vamos lá. Crescimento demográfico, tá? Todos os países ou cidades, todos os lugares têm um crescimento demográfico. O que é? A diferença entre o número de nascimentos e o número de mortes. Isto é crescimento demográfico. Quando tu pega o número de nascimentos de um lugar, diminui com o número de mortes, vai ter o crescimento demográfico, que pode ser positivo ou negativo. Aqui no Brasil ele é positivo. Em países da Europa, por exemplo, a Alemanha, é um crescimento demográfico negativo. Significa que está nascendo menos pessoas do que morrendo, tá? No Brasil, nascem mais pessoas, tá? Mais pessoas do que morrem, tá? Então, essa conta aí que se faz. Temos aí 4 taxas também aí importantes. Taxa de natalidade é o número de nascimentos a cada 1.000 habitantes. Taxa de mortalidade, o número de mortes a cada 1.000 habitantes. E aí, esses dois juntos, a diferença deles, que dá o crescimento demográfico. Taxa de fecundidade é o número médio de filhos por mulher em idade fértil. A mulher tem prazo de validade, né? Então, a taxa de fecundidade é quantos filhos, em média, ela tem. Pessoal, se vocês fizerem uma pesquisa básica, assim, e perguntar para a avó de vocês, porque os pais são novos ainda, mas para a avó, quantos irmãos tu tem, vó? Ou vô, quantos irmãos tu tem? Eles vão responder, eu tenho 7 irmãos, 6 irmãos, 5 irmãos, ou 10 irmãos. O biso, se você tiver biso ainda, vai falar 11 irmãos com certeza, né? E aí, se vocês perguntar para os pais de vocês, eles vão responder, tu tem 2 tios, né? Dindos, enfim. Tenho 2 irmãos, tenho 3, tenho 1, né? Nessa média. E aí, daqui a pouco, vocês olham para vocês mesmos e vocês vão perceber que, só sou eu, né? Sou filha única. Ou eu tenho mais uma irmãzinha, ou eu sou a mais nova, tenho mais um, máximo 2. Então, a taxa de fecundidade, ela vem diminuindo muito no Brasil ao longo dos anos. Já vou explicar por quê. Taxa de mortalidade infantil, gente. A taxa de mortalidade infantil é quantas crianças que morrem num grupo de 1.000 nascidas vivas, tá? Quanto maior esse número, pior a situação do país, porque significa que menos qualidade de vida ele tem. Então, a taxa de mortalidade infantil, ela é um bom indicador para a gente perceber se um país é desenvolvido ou não. É quantas crianças morrem num grupo de 1.000 nascidas vivas. Depois temos 2 ali ainda, PIB e PIB per capita. O que é PIB? Produto Interno Bruto. Resumindo, é a soma de todo o dinheiro que um país produz. Toda a renda que o país tem é o PIB, tá? E o PIB per capita é pegar todo esse dinheiro e dividir pela população, per capita por cabeça. PIB per capita é uma média, gente. Não significa que se a gente pegar e ver que num país o PIB per capita é de 100 mil reais, sei lá, que fosse aqui no Brasil, não significa que todo brasileiro ganha esse valor por ano, gente. Não, a gente sabe que não. Porque muita gente vive com o salário mínimo e aí a média, o ano recebe 12 mil reais e não 100 mil, né? Então, cada um dentro da sua realidade, mas é uma média, tá? Taxa de analfabetismo e taxa de alfabetização. Taxa de analfabetismo é
quantas pessoas que não sabem ler nem escrever. Já a taxa de alfabetização é o contrário, são todas as pessoas que sabem ler e escrever. Quando um país tem uma taxa de alfabetização alta, beirando 95% a 100%, é porque é um país bem desenvolvido, porque investe em educação. Mas eu não posso deixar de comentar aqui com vocês que existe um outro conceito chamado analfabetismo funcional, que é o que mais existe no nosso país, pessoal. Que são as pessoas que sabem ler, sabem escrever, mas não sabem interpretar. Não conseguem compreender aquilo que estão lendo. E eu não quero isso para vocês. Vocês lembram que no início das nossas aulas, eu citei para vocês um verso da Hannah Arendt, dizendo que pensar é perigoso, mas não pensar é mais perigoso ainda. Portanto, eu queria vocês perigosos e pensantes, seres pensantes, para não virar analfabetos funcionais. Tem que saber interpretar, tem que saber codificar, tem que compreender. Esta é a função. Não adianta ser alfabetizado, tem que compreender. Expectativa de vida é o número, é uma média, de novo, gente, de quanto tempo uma pessoa pode viver a partir do momento que ela nasce naquele país ou lugar. Aqui no Brasil, a média é de 75, 76 anos. É uma boa média. Mas, de novo, não significa que a pessoa vai chegar nos 75 e vai falecer. Não, é uma média. Quanto maior a expectativa de vida, melhor as condições do país, mais desenvolvido ele é. Tem países como, por exemplo, o Japão, que chega a 90 anos a expectativa de vida. Ou seja, o país é muito bom, porque as pessoas conseguem viver mais tempo. Então, quanto melhor a expectativa de vida, melhor o país. Outro índice que temos ali é o Índice de Desenvolvimento Humano, que é o IDH. O IDH, gente, ele junta a expectativa de vida, o analfabetismo, mais a renda de um país, e aí ele faz uma média de 0 a 1, tá? Um número de 0 a 1. Quanto mais próximo do 1, melhor é o país, melhores as condições de viver daquele país. Quanto mais próximo do 0, claro, menor as condições de vida. E aí nós temos as pirâmides etárias. As pirâmides etárias são gráficos em forma... são gráficos, tá? Que tem aqui, eu tenho 2 exemplos para vocês, que mostra a distribuição da população por sexo e por idade. Tá? Já vou explicar isso para vocês com os exemplos. Pessoal, no nosso país hoje, então, vem diminuindo o número de nascimentos e de mortes, tá? A medicina no nosso país melhorou muito ao longo dos anos. A mulher começou a entrar no mercado de trabalho, começou a trabalhar, teve um maior planejamento familiar. Então, são alguns fatores que fizeram com que se diminuísse o número de nascimentos e também se diminuísse o número de mortes no nosso país. Tá? Voltando aqui para as pirâmides etárias, eu tenho 2 exemplos para vocês, que é a pirâmide etária de 1980 e a pirâmide etária de 2017. Na pirâmide etária de 1980, primeiro vamos codificar ela, ó. Aqui embaixo, pessoal, a gente tem a base da pirâmide, embaixo vocês têm números aqui, ó, que é o milhões de pessoas, tá? Quantos milhões de pessoas. Aqui, em vermelho, são as mulheres. Aqui, em azul, são os homens. Aqui do lado, vai mostrar a idade, a faixa etária, 0 a 4, 10 a 14, 20 a 24, neste exemplo de pirâmide etária, porque ela pode ser construída com outras medidas, tá? Alguns ainda colocam na parte central aqui a pirâmide, a idade das pessoas, tá? Então, o que nós temos aqui para observar, pessoal? A base são as crianças. Então, a gente pode ver que nesse mapa, nessa pirâmide etária do Brasil, existiam lá em 1980 bem mais crianças do que idosos, porque o topo da pirâmide está bem pequenininha, né? Se ela está pequenininha, significa que os idosos não viviam muito tempo, as pessoas não viviam muito tempo, a expectativa de vida não era muito boa. Então, a gente tem lá em 1980, meu Deus, 40 anos atrás, que loucura, a gente tem um grande número de crianças e um pequeno número de idosos, tá? No Brasil. Hoje, a pirâmide etária, quase 40 anos depois, do Brasil, ela tem uma configuração totalmente diferente, o que é extremamente positivo, porque essa pirâmide etária aqui, de 1980, representa um país
bem pobre, tá? Já a pirâmide que a gente tem aqui representa um país em desenvolvimento, um país em crescimento, que mostra o quê? De novo, mulheres, homens, daí aqui fala da porcentagem, né? E aqui a idade da pessoa. Então, gente, na base a gente pode perceber que tem bem menos crianças, a base não é tão larga assim. Na faixa de pessoas adultas, pessoas que trabalham, tem uma faixa de uma grande população economicamente ativa, que são as pessoas que trabalham. E olha que legal, a parte dos idosos que vem aumentando no Brasil. E isto é muito bom. A gente tem uma expectativa de vida melhor e tem um maior número de idosos. Isso é muito positivo e é assim que deve continuar. Quanto menos crianças tiver e mais idosos, melhor é o país, mais desenvolvido ele é. Bem, pessoal, era isso aí por este momento. E a gente vai gravando alguns vídeos pra gente se ajudar, tá? Beijo, saudade de todo mundo.